Fala, gêmeos! Seja bem-vindo ao canal Biologia Sem Neura. Eu sou o Thiago Cunha e hoje eu tô com um convidado super especial no canal, que é o professor Kevin. Kevin já trabalha comigo há um tempo, nós lecionamos na mesma escola, no Colégio Genoma, fazendo jabá aqui. O YouTube, por favor, deixa eu continuar. O Kevin, ele é professor de História, Filosofia, Sociologia, ele pediu para apresentar ele, ele tá com vergonha, mas eu vou deixar ele passar vergonha, se apresenta aí. Então, como o Thiago já falou, sou professor de História, Sociologia e Filosofia do Colégio Genoma. E como a gente vai falar hoje um pouquinho sobre HIV, um pouco da história do HIV no Brasil, é um tema de muita curiosidade para mim, porque eu já pesquiso isso há algum tempo e desenvolvi algumas pesquisas na área. Como ele falou, então, hoje a nossa conversa aqui, que está na minha casa, é sobre o HIV. Então vamos conversar um pouquinho sobre esse tema que é muito discutido. Desde a década de 80 nós percebemos essa discussão, né, Kevin? E o primeiro ponto interessante para a gente conversar é como que funciona essa questão da investigação científica de determinadas doenças. E aí, presta atenção. No contexto histórico do HIV, na década de 80, surgiu o primeiro caso. Em 1981 surgiu o caso do HIV descoberto, catalogado nos Estados Unidos. Daí vem a pergunta, a doença surgiu foi nessa época ou ela começou a ser catalogada, estudada, devido a ela aparecer nos grandes centros? O que acontece? Pela história do vírus, ele já existia, né, lá na África, e existem dois tipos de vírus do HIV, o HIV do tipo 1 e o HIV do tipo 2. O HIV do tipo 2 ele é mais característico da África Ocidental. Já o do tipo 1 foi o que deu o boom, né, no mundo inteiro, espalhou para o mundo inteiro. E esse do tipo 1, existem vários subtipos, de A a O. E dentro desses subtipos de A a O, nós temos as variantes. Mas presta atenção, não é A, E, I, O não, tá, galera? É A, B, C, D até O. Tranquilo? Para você ver a quantidade de vírus de HIV do tipo 1 que existe circulante aí no mundo. Esse vírus do HIV é um vírus que ele... Peraí que eu vou voltar. Não fica mexendo no pé muito não, tá? Eu não consigo ficar parado quando eu tô passando, peraí que eu vou voltar. Esse vírus do HIV, ele é... Eu parei, velho. Meu branco aqui na cabeça. Ele é difícil. Esse vírus do HIV... ele se assemelha muito, geneticamente falando, com o vírus chamado de CIV. Tá? HIV, vamos lembrar, HIV é o vírus chamado de vírus da imunodeficiência humana. O CIV quer dizer vírus da imunodeficiência símia, que é um vírus que dá em macaco. E aí há várias especulações de como que o vírus do macaco conseguiu chegar no ser humano. Mas isso, para falar a verdade, agora, nesse vídeo não tem tanta relevância, né, Kevin? Então nós vamos conversar historicamente como que acontece. Na década de 80, quando começou a surgir os casos e os médicos começaram a observar pessoas que estavam com sintomas muito parecidos, que então, né, veio pensar numa doença que ainda não existia. Então o primeiro passo foi a observação do campo da saúde sobre uma doença que ainda não existia. Para falar a verdade, quando as pessoas começaram a ser estudados, né, começou a procurar o sistema de saúde, eles já estavam num quadro mais avançado. Né? Ou já estavam com sarcoma de Kaposi, ou já estava o Kaposi, ou já estavam com pneumonia, com pneumocystis carini. E aí começou então a investigação, a catalogar quais são os sintomas da doença e tudo. E no início não sabia se era vírus, se era bactéria, se era protozoário. Inclusive acreditavam que era uma bactéria, depois acreditaram que era um tipo de bactéria diferente chamada micoplasma, até chegar no vírus. Mas depois nós vamos conversar um pouquinho sobre vírus. Eu falei demais até agora. Vou deixar o Kevin falar um pouquinho, que ele está aqui calado o tempo todo e eu chamei o convidado para não falar nada. Fala aí, Kevin. Baseado no que o Thiago estava falando para vocês, eu acho que uma primeira coisa que a gente precisa lembrar sobre o fenômeno do HIV é que o HIV é um vírus e, portanto, ele é um fenômeno biológico. Porém, para além de um fenômeno biológico,
O HIV ele acabou ao longo da história da humanidade, bem como qualquer outra doença, recebendo algumas significações sociais. Isso é o que um investigador, um intelectual norte-americano, chamado Charles Rosenberg, chama de framing disease. Ele criou esse conceito, que nós traduzimos para o português como emolduração da doença ou enquadramento da doença, como uma forma de dizer que uma doença ela é um fenômeno biológico, mas o significado que ela recebe ao longo da história é um significado social e atribuído pela sociedade. Por isso que uma doença ela pode ser objeto de estudos também das ciências humanas, porque ela é um caminho para possibilitar a compreensão das várias formas de relações políticas, econômicas, sociais, culturais e simbólicas dentro de uma sociedade. Por exemplo, a gente está vivendo hoje uma pandemia de coronavírus. E apesar do coronavírus ser uma doença do ponto de vista biológico, ele acaba exacerbando uma série de problemas e contradições sociais e também políticas e econômicas. Através do coronavírus, por exemplo, a gente consegue perceber vários aspectos da desigualdade social no Brasil, a gente consegue ver muito das relações políticas e sociais dentro do nosso país. E do mesmo jeito isso aconteceu na década de 80, na década de 90 com o HIV. O HIV ele é um vírus, ele foi um fenômeno biológico extremamente importante para a ciência da natureza, porém ele é um elemento extremamente significativo para se compreender a sociedade. Então, quando a gente volta no passado e entende como o HIV ele foi significado nas mais diversas sociedades, a gente consegue entender um pouquinho da forma como essa sociedade se construiu e se constrói ainda hoje, vendo um pouco dos seus preconceitos, das suas visões de mundo e de algumas características da própria sociedade. Então é uma coisa que a gente precisa destacar quando a gente fala de qualquer doença. Ou seja, ela é um fenômeno biológico, mas a sua significação vem incorporada da sociedade. Sim. Fala bonito, né? É, mano. Sim. Olha só. Vamos falar um pouquinho então, Kevin, agora sobre a questão das formas de transmissão. Já todo mundo, né, já ouviu, né, sobre as formas de transmissão do HIV e tudo, só que ainda existem pessoas que têm, né, determinadas dúvidas sobre como acontece a transmissão da doença. Então vamos falar um pouco da transmissão. Primeiramente, como eu já havia falado, o HIV é um vírus, é um retrovírus. O que é um retrovírus? É um vírus que tem material genético de RNA e ele carrega junto com esse material genético uma enzima chamada transcriptase reversa. Essa transcriptase reversa consegue transcrever o RNA em DNA, ou seja, fazer o processo inverso, o que nós chamamos de retrotranscrição. Esse vírus ele possui um envelope lipídico e com proteínas inseridas chamadas de GP120. Olha, as formas de transmissão, a forma de entrada que esse vírus tem no nosso corpo, principalmente é por via sexual. Qualquer forma de via sexual. Vaginal, anal, oral, todas as formas de via sexual vai possibilitar a entrada do vírus no organismo. E aí, quando esse vírus chega no meu organismo, ele vai procurar as nossas células de defesa, principalmente o linfócito T, CD4, que carrega na sua membrana proteínas receptoras chamadas de CD4 e carrega essa informação comigo que nós vamos discutir isso mais tarde. Um correceptor chamado de CCR5. Beleza? Então, discutimos que é por via sexual, mas também temos que lembrar que por forma de aleitamento também pode transmitir. Hoje não é muito comum, mas antigamente existia muito a ama de leite, né? Mulheres que amamentavam para outras mulheres. E o leite materno ele pode carregar o vírus. E através de compartilhamento de seringas, compartilhamento de outros materiais pérfuro-cortantes e transfusão sanguínea. Só que no Brasil, graças a Deus, o banco de sangue aqui ele é fenomenal, é sensacional.
Existem alguns medos da população, se pega através do beijo, se pega através do suor, se pega através da lágrima, se pega se usar no mesmo banheiro, a mesma toalha, gente, nada disso transmite a AIDS, a não ser aquelas formas que eu já falei. E o medo da doença, esses tabus que inventaram sobre a transmissão, fizeram com que esses modos essas lendas de transmissão, tipo suor, beijo, aperto de mão, eles reforçaram a questão do preconceito. O Thiago ele puxou a questão do tabu e do preconceito, e quando a gente fala de tabu e preconceito em relação ao HIV, a gente está falando de um dos principais problemas do HIV, né? Hoje em dia, com a tecnologia que a gente tem, com o tratamento que a gente tem, o pior problema, digamos assim, que as pessoas que vivem com HIV enfrentam é realmente a questão do preconceito, do estigma, que não é exclusivamente físico. Muitas vezes, né, saiu uma pesquisa no final do ano passado da UNAIDS de que algo em torno de 6% das pessoas com HIV já sofreram alguma forma de agressão física. Mas essa agressão ela não é só física, ela é sobretudo simbólica. E essa forma de violência simbólica, para usar um termo do Pierre Bourdieu, é uma das formas mais brutais de violência no qual uma pessoa pode ser submetida. Então, historicamente, a gente nota as pessoas vivendo com HIV sendo alvo constante dessas formas de estigma. Inclusive, os órgãos competentes, eles têm tentado desconstruir esses estigmas nas próprias nomenclaturas que envolvem a doença, né? Por exemplo, antigamente as pessoas costumavam usar o conceito de aidético, né? A ideia de aidético ela foi adquirindo um caráter muito pejorativo ao longo da história, extremamente preconceituoso, e hoje a gente tem um órgão dentro da ONU chamado UNAIDS, que já fez uma lista de terminologias que visam, ao invés de excluir e reforçar preconceitos, tentar abarcar a multiplicidade de vivências das pessoas e tentar dar um caráter mais humano, o que de fato nós somos realmente. Por isso que, quando a gente fala desse tema, é muito importante a gente estar associado às terminologias e aos preconceitos que envolvem essas terminologias, como, por exemplo, aidético, etc. Né? Inclusive, na atualidade, a gente tem usado o termo pessoas vivendo com HIV como uma forma de desconstruir aquela noção muito famosa na década de 80 de que HIV era uma morte anunciada, de que se você pegasse HIV você iria morrer em breve. Então, como uma forma de desconstruir isso e essas visões muito negativas, a gente tem algumas terminologias que tentam mudar isso um pouco. No caso do Brasil, e a gente nota isso também em vários lugares do mundo, o fenômeno do HIV, como um fenômeno social, ele recebeu um estigma bastante brutal, simbólico e brutal, que não está vinculado a um elemento que o HIV criou, vamos dizer assim, mas sim a uma série de preconceitos que já eram muito recorrentes na nossa sociedade. Eu costumo dizer que o HIV não inventou estigmas e não inventou preconceitos. Na verdade, ele herdou modelos pré-existentes de estigmatização. O que é isso, né? Quando o HIV ele chegou, por exemplo, no Brasil e em vários outros lugares do mundo, como ele foi um fenômeno novo, matou muita gente e até então a gente não tinha muito controle e informação sobre o fenômeno, procurou-se tentar explicar aquilo das maneiras mais mirabolantes possível, como se fosse um castigo de Deus para a população homossexual, como se fosse uma revolta pela perversão das pessoas entregues aos prazeres voluptuosos. Então as pessoas foram achando uma série de justificativas e tentando apontar alguns culpados para o negócio, né? É dentro dessa tentativa de apontar culpados para o fenômeno é que a gente foi percebendo o HIV sendo vinculado a categorias que já eram estigmatizadas na sociedade, como, por exemplo, a população LGBTQIA+, as mulheres, os negros africanos, os usuários de droga,
etc. Então, essas categorias, já muito estigmatizadas na sociedade, elas foram incorporadas como os primeiros culpados pelo HIV. Inclusive, quando a gente percebeu no mundo inteiro o processo de heterossexualização do HIV, muita gente colocava isso como uma culpa das mulheres. Então, a gente sempre foi arrumando algumas categorias que já eram muito alvo de estigma para vincular o HIV ao comportamento dessas pessoas, o que é uma coisa muito equivocada, mas que aconteceu ao longo da nossa história e que ajuda a gente a perceber como que se dá os preconceitos da própria sociedade, os estigmas já preteritamente construídos e assim sucessivamente. Eu tô sem palavras. Tô sem palavras. Pegando esse gancho no que ele falou, que o Kevin falou aqui, que o Kevin falou aqui, escuta-se muito falar sobre os famosos grupos de risco, grupo de risco, e aí, claro que existem pessoas que elas podem ficar mais expostas, principalmente os que trabalham na área da saúde, né? E nesse contexto do grupo de risco, né, desses grupos de exposição ao vírus, colocam-se entre um dos primeiros grupos os gays e os HSH. O que é HSH? Homens que fazem sexos com homens, mas que não se Caracterizam e definem. E se definem, não se definem como homossexual, mas que fazem sexo com homem. Aí você percebe que quando fala desses grupos de risco e grupo de exposição, ainda colocam os gays e os homens que fazem sexo com homens como o primeiro da lista. Então, galera, por enquanto, vamos ficar por aqui nesse vídeo. Comente aqui embaixo o que você quer saber sobre isso. Ficou alguma dúvida, nós vamos responder para você. E na semana que vem, a parte 2 desse vídeo, ela vai sair. Espero você aqui no canal. Sempre um prazer imensurável trabalhar com você. Fique com Deus. Tchau!